Você quer saber como passar em um concurso público que paga mais de 20 mil reais por mês? Então fica comigo nesse vídeo, meu amigo, até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Shall we begin? Oi, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal, e neste vídeo eu vou conversar com meu amigo Paulo Moreira Júnior. Ele é auditor do Tribunal de Contas da União, e para você ter uma ideia do cargo dele, ele fiscaliza as contas do governo federal, ele e outros auditores do TCU. O cargo que ele atua hoje paga mais de 20 mil reais por mês. Ele passou num concurso extremamente concorrido e vai compartilhar com a gente todas as estratégias, como ele fez para ser aprovado. Eu sei que a maioria de vocês que me segue quer motivação, quer estratégias de estudo, quer dicas, e pode ter certeza, esse vídeo vai ser um pouquinho mais demorado que o convencional, mas vai valer cada segundo. E o Paulo também tem um canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, vai lá, se inscreve, eu também estou aprendendo muito com as dicas dele, ele ajuda a gente a chegar num patamar jamais imaginável, então segue ele lá no Instagram também, eu vou deixar aqui o Instagram dele, porque com certeza vão ser dicas muito úteis para você, para que você consiga passar naquele tão sonhado concurso público e até mesmo alçar voos muito maiores do que você jamais imaginou. Bom, eu vou fazer essa espécie de entrevista da seguinte forma, eu vou pedir para o Paulo se apresentar, falar um pouco sobre o TCU, sobre o cargo dele, sobre a remuneração, até para incentivar o pessoal aqui, e as demais perguntas eu vou colocar apenas os slides, para não interrompê-lo e também não atrapalhar o seu aprendizado, meu amigo. Então, Paulo, é com você. Fala, Jack, tudo beleza? Então, primeiramente eu gostaria, antes de responder a pergunta, queria agradecer por estar aqui, estar tendo a oportunidade de falar com a quantidade de pessoas que você influencia. Também gostaria de te parabenizar por essa mensagem que você passa, que com certeza está ajudando muitos e muitos concurseiros aí pelo Brasil. Então, meu nome é Paulo, atualmente eu sou auditor federal do controle externo no Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas da União, para saber as atribuições do cargo, é interessante primeiro entender o que é o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é um órgão que ele é independente, ele não faz parte de nenhum poder. Ele auxilia o Congresso Nacional no controle externo. Quem ele já estudou o Poder Legislativo sabe que uma das funções do Poder Legislativo é fazer o controle externo. E o TCU é esse órgão que auxilia o Congresso Nacional nessa atribuição de realizar o controle externo. Ou seja, apesar de ter o nome de tribunal, ele não faz parte do judiciário. Ele é um órgão independente que não faz parte de nenhum poder. Ele apenas auxilia o Congresso Nacional em fiscalizar as contas do governo. Que é isso? Ele vai fiscalizar o governo, os três poderes, e vai falar, olha, essas contas aqui elas estão regulares, essas contas desse órgão aqui elas estão regulares com ressalva ou estão irregulares, houve corrupção nesse ponto, houve corrupção nesse aqui. Quanto à remuneração que você perguntou aí, o TCU ele é um órgão que tem uma remuneração muito boa. Para técnico ali, o inicial é em torno de 12 mil e para auditor ali, o inicial é em torno de 20 mil reais. Então, Jack, antes de eu entrar no TCU, eu era oficial do Exército Brasileiro. Então, para entender melhor, eu vou voltar um pouco para que entenda como foi minha trajetória nos concursos. Por incrível que pareça, ela começou um pouco cedo. Eu sempre estudei em escola pública, né? E aí eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Militar. O Colégio Militar, ele tem um ensino bom, mas eu não era um aluno muito bom, não. Pelo contrário, eu era um aluno da rabeira para trás ali. Eu era muito fraco, na verdade. E aí, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, no Colégio Militar, lá tinha uma cultura muito forte, eu não sei como está hoje, mas naquela época tinha uma cultura muito forte dos alunos prestarem um concurso para SpaceX. O que é SpaceX? Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que você vai virar oficial do Exército. E aí, naquele momento, eu falei, cara, essa é a minha oportunidade, porque naquele momento eu ansiava muito por independência, eu queria muito ter o local onde eu fosse morar, eu queria ter minha independência financeira. E aí isso me motivava demais, e aí é o primeiro ponto que eu gostaria de passar para vocês, que é motivação. Quando você encontra motivação, seja ela qual for, que você queira passar, que você realmente se dedique, é o que eu falei, eu não era um aluno muito bom, mas naquele momento eu estava tão motivado, muito motivado, que eu falei, eu vou fazer o que tiver que fazer para conseguir passar nesse concurso. E eu estudei muito, muito mesmo. Lembro que foi de fevereiro a setembro, final de setembro ali, dá em torno de 8 meses de estudo, eu estudei muito, o dia inteiro. Quando eu não estava no colégio, eu estava estudando. Então,
Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de passar para todo mundo que está assistindo esse vídeo, é motivação. Se você não está estudando conforme deveria, é porque você não está motivado o suficiente ainda. E naquele ano lá, eu estudei pesado para SpaceX, estudei muito pesado mesmo, e eu acabei passando em 694, tinham 470 vagas, ou seja, 224 candidatos tinham que desistir para que eu conseguisse entrar na SpaceX. E um milagre aconteceu, 224 desistiram, eu consegui entrar. Na verdade, desistiu até mais, desistiu em torno de 300 pessoas e acabou que eu consegui entrar na SpaceX. E eu vim para Brasília, que é onde eu moro atualmente. Eu vim servir no batalhão da Guarda Presidencial. Naquele momento ali, eu gostava da atividade, quando ela era atividade eminentemente militar, mas tinha algumas coisas na carreira que elas me desestimulavam. E duas coisas que me desestimulavam bastante era a questão de mudança de domicílio, porque quando você é militar, você tem que ficar mudando de tempos em tempos. De tempos em tempos você tem que ser transferido para outro quartel. E a segunda coisa que me desestimulava bastante era a extrema hierarquia que tinha. Eu não tinha problemas com a hierarquia, só que eu tinha problema com uma situação, de quando aquele militar que era mais antigo que você, ele te dava algumas ordens um pouco absurdas, e você tinha que cumprir só porque aquele militar, ele chegou antes que você. Não por competência. Muitas vezes, inúmeras vezes, eram pessoas que eram mais competentes e tinham mais experiência. Mas outras vezes, era a pessoa que ela não era competente para aquela atividade, mas ela ficava dando ordens para você cumprir ordens absurdas, só porque ela era mais antiga que você. Isso me deixava extremamente indignado algumas vezes. E eu sabia que eu não queria isso para a minha vida. Aí eu pensei em estudar para a Receita Federal, só que quando eu vi o edital da Receita Federal, na época tinha umas 15 matérias, eu falei assim, nunca que eu vou ter condições de bater um edital desse tamanho. E no Exército tem a oportunidade de você fazer o vestibular do Instituto Militar de Engenharia para quem já era formado na AMAN. E eu falei, vou fazer o vestibular para o Instituto Militar de Engenharia. E aí eu comecei a estudar. Eu estudava no próprio quartel, então acabava o expediente umas 5h30, eu ia lá para uma sala que tinha e ficava estudando até 11 da noite. E outra coisa que eu fiz também, que me ajudou muito a passar para o TCU, foi que nos 2 meses antes da prova eu peguei férias e eu fui para o Rio de Janeiro. Eu fiquei estudando lá de 7 da manhã às 11 da noite, todos os dias, rotina militar ali. Por quê que eu conseguia manter isso? Porque eu não estava sozinho. Eu tinha mais 5 camaradas que estavam alojados junto comigo, que estudavam junto comigo todos os dias. Então isso daí me motivou demais, porque não eram pessoas que estavam lá para me atrapalhar, pelo contrário, todos que a gente estava lá, um ajudando o outro, um querendo motivar o outro, e não foi diferente dos 6 ali que tinham, 3, 4 passaram, não lembro se foram 3 ou foram 4, acho que foram 3. E o engraçado é que um deles, que a gente estudava mais junto assim, ele foi o primeiro colocado e eu fui o segundo colocado. Foi muito engraçado isso, porque você vê que quando as pessoas elas querem o mesmo objetivo e estão ali focadas, determinadas a conquistar aquilo, quando elas se juntam, elas tendem a crescer. Um não vai ali querendo um ser o concorrente do outro, porque a gente sabia que as vagas eram limitadas. Mas quando a gente se reuniu para estudar, a gente sabia que todos poderiam estar lá dentro. Então, um queria ajudar o outro. Não tinha esse negócio de rixa, de não, a gente é melhor e tal, não vou ajudar a tal pessoa, não. Pelo contrário, foi sempre uma relação ali de amizade, um querer ajudar o outro. E esse é o terceiro ponto importante que eu gosto de falar, que é você se estabelecer com pessoas com o mesmo objetivo que você. Pensa assim, se você quer ir para academia, mas seus amigos só comem McDonald's, você quer emagrecer, quer comer sua alimentação saudável, quer começar a frequentar na academia, vai ficar andando com amigos que comem só McDonald's, você vai se sentir desestimulado. Por mais forte que você seja mentalmente, vai ter momentos em que você vai se sentir desestimulado. E aí eu passei para o Instituto Militar de Engenharia, o IME, e aí no IME eu vi que não mudaria muita coisa. Só que ao invés de ser de um oficial de infantaria, eu viraria um oficial engenheiro militar. E aquelas coisas que não me agradavam permaneceriam, ou seja, mudança de domicílio e o sistema hierarquizado de forma injusta. Nessa época, teve um conhecido meu que passou para policial do Senado Federal. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus,
olha, ele passou por um concurso extremamente difícil. Na época, o concurso do Senado era o concurso do ano, pagava extremamente bem em todos os cargos, assim. E quando ele passou, eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu fui nesse cara, eu falei, cara, vamos jantar, que eu quero saber exatamente o que você fez, o que eu preciso fazer, como eu posso fazer para chegar onde você está hoje. E a gente foi jantar e ele me explicou toda a rotina que ele fez. Ele tinha tudo que ele fez, toda a superação que ele teve, e aquilo ali me motivou demais. E aí ele falou, olha, vai ter concurso para a Polícia da Câmara, que é uma atividade muito parecida com a militar. E eu pensei, vou fazer o policial da Câmara. E eu estudei para a Polícia da Câmara, fiz a prova, eu tive a nota mínima para ser corrigida a minha redação e aparecer na nota das pessoas lá. Mas duas coisas que eu vi que me jogaram lá para baixo. Eram em torno de 67 vagas, se eu não me engano, e eu fiquei em 300 e tanto. E o que aconteceu? Duas coisas pegaram. Estratégia de prova, eu não tinha estratégia de prova. E a segunda foi as discursivas. Então, duas coisas que eu aprendi, tomei de lição da Polícia das Câmaras dos Deputados. Foi, primeiro, você tem que ir para a prova com estratégia. Eu errei muita coisa boba que eu sabia. E tinha algumas estratégias que, se eu tivesse executado, eu iria melhor. E o segundo foi discursiva. Eu precisava treinar mais discursiva. Isso era meados de 2014. Eu não consegui estudar mais, eu tava meio que de cabisbaixo ali com a situação, mas eu também tava meio que conformado. Eu tava assim, vou ser engenheiro, pô, já tá bom onde eu estou e tal. Só que em 2015, final de 2014, saiu a autorização para analista de planejamento e orçamento. Naquele momento, eu falei, olha, esse é um cargo que pouca gente estuda só para ele e que eu consigo pegar esse cargo se eu começar a estudar agora. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a estudar freneticamente. Eu comecei a estudar muito, muito, muito. Eu estava muito motivado, porque era uma coisa que eu queria. E aí eu contratei até uma mentoria da LS Concursos, e eu peguei 2 meses naquela mentoria ali para saber se eu realmente estava estudando bem. E quando eu te falo estudar motivado, olha como eu era motivado. Aquela mentoria que eu contratei era para ela me dar uma meta por semana. Então eu tinha que cumprir uma meta por semana. Mas eu colocava na minha cabeça que eu tinha que cumprir uma meta em 3 dias. Então eu tenho certeza que, se pegar ali a comparação com os outros alunos, eu tava voando, porque eu estava muito motivado, eu estava estudando o máximo que eu conseguia todos os dias. Eu ia no mercado, eu ia com estudo. Eu ia almoçar, eu ia com estudo. Eu ia onde eu tivesse, eu levava alguma coisa para estudar, um flashcards ou um resumo. Eu levava alguma coisa para estudar, eu não ficava com tempo ocioso. Todo o tempo era destinado ao meu objetivo. Aí passou, eu saí da mentoria. Deu meio de maio, eu terminei as matérias lá na análise de planejamento e orçamento, e eu já tava assim, cara, cadê essa prova? Cadê essa prova, esse edital que não sai? E olha que sorte, porque se o edital do APO tivesse saído naquele momento, eu não teria tentado o TCU. Como o edital não saiu e não tinha nenhum andamento no processo administrativo ali, porque quando um concurso é lançado, ele tem um processo administrativo interno e você consegue acompanhar o andamento. E não tinha nenhuma movimentação naquele processo, ou seja, ele estava congelado, poderia ser cancelada aquela autorização. E eu falei, quer saber, eu vou estudar para o TCU. Comecei a estudar freneticamente para o TCU, logo saiu o edital. Saiu com 2 matérias a mais, então, ao invés de tinha 18, dos quais 10 eu não tinha visto ainda, saíram com 20, em que eu não tinha visto 12 matérias. Aí eu falei, cara, eu vou ter que melhorar meu estudo, vou ter que estudar de forma inteligente, vou ter que estudar de uma forma mais rápida. E eu comecei a estudar de uma forma muito mais rápida. Eu fazia resumos no Word, algumas matérias, umas 4, 5 matérias, eu não lembro exatamente quantas foram agora, mas 4, 5 matérias eu estudei por resumo mais exercício. Era resumo, li o resumo que eu achava na internet. Aí eu falei, eu acho que eu consegui entender isso aqui. Ia pro exercício, aí vi onde estava errando, anotava no resumo. Então eu estudei tudo de uma forma inteligente. Lógico que essas matérias não foram aquelas matérias bases. As matérias bases eu estudei muito, muito focado naquilo lá. E outra coisa que eu fiz também foi pegar minhas férias finais ali. Eu tinha 1 mês e meio antes da prova. Eu consegui ficar totalmente dedicado àquele concurso. Foi mais ou menos quando eu falo no IME, que eu fiquei 2 meses antes. Aquela experiência de ter 2 meses totalmente focado me ajudou a passar para o TCU,
porque eu peguei esse 1 mês e meio e estudava de 7 da manhã às 11 da noite. Eu só parava para descer, para pegar o almoço, a marmita do almoço e da janta e subia de volta lá para continuar estudando. Mas eu não estudava de 7 até as 11 sem parar, não. Eu estudava 50 minutos, 10 minutos de intervalo, 50 minutos de estudo, 10 minutos de intervalo, 50 minutos de estudo, e fazia isso rodando o dia inteiro. E assim, eu falo que eu estudei. Quem conhece, só quem já fez isso para saber realmente o quão guerreiro você tem que ser, o quanto você tem que superar a cada dia para estar lá motivado, para abrir mão de horas de lazer, abrir mão da família, abrir mão de sair com seus amigos, abrir mão de qualquer coisa para você estar comprometido com a sua aprovação. Isso realmente é satisfatório. Então, Jack, como eu me senti, é um negócio que não tem como descrever. No exército tinha uma frase assim: certas coisas devem ser sentidas ao invés de explicadas. E esse é um momento, cara. É aquele momento assim em que você fala, valeu a pena cada segundo de estudo. Eu lembro que nesse dia, que o que acontece naquele concurso, o resultado geralmente saía, saiu com o resultado final já de uma vez. Nesse concurso, para deixar o coração da gente acelerado, um dia saiu a objetiva, no dia seguinte saiu a discursiva. Quando saiu a objetiva, eu estava na posição 65. E aí, naquela época, tinha um boato de que iam chamar mais de 100 auditores. E aí eu tava, poxa, mandei muito bem, tava muito feliz com aquilo ali, eu tava realmente feliz, porque eu não tinha aquela preparação. Tinha gente que estava estudando 3, 4 anos para esse concurso. E eu não estava preparado daquela forma, da melhor forma possível. Quando eu vi 65, eu realmente saiu um peso das minhas costas enorme. E eu passei o dia inteiro, assim, eu tava o dia inteiro orando, pensando, eu só não posso sair da posição antes de 100, só não posso cair da posição de 100. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, eu tava com minha ex-namorada no Skype. E aí eu vi que saiu o resultado da discursiva. Como eu falei, na discursiva, na prova da Câmara dos Deputados, foi o que me jogou pra fora, totalmente, sem cogitação de ser chamado. E aí eu só queria não ter caído. E o que acontece? Em 2013, a média da nota discursiva foi 80 e tantos. E quando eu olhei minha nota, eu tirei em torno de 66, 67, não me lembro agora. Aí quando eu olhei minha nota, eu falei assim, não vou passar, já era. Acho que eu devo ter caído para 100. Só que eu comecei a olhar as notas ao redor e eu vi que todas estavam ali em 50 e tantos, 50 e poucos, 60, 50 e poucos. Aí eu olhei, cara, deixa eu ver isso aqui. Porque o que acontece? O CESP, ele vai pela ordem alfabética e coloca a sua pontuação. Então eu fui direto no meu nome e já vi minha pontuação e não vi a pontuação das outras pessoas. E aí naquela hora minha mãe me ligou também. Minha mãe me ligou e eu falei, mãe, calma aí que eu tô vendo aqui o negócio, o resultado do TCU e tal, deixa eu ver aqui. E aí eu fui no Fórum Concurseiros, que lá eles colocavam a ordem de classificação. Cara, na hora que eu procurei de baixo pra cima, porque eu sabia que minha nota tinha sido mal em relação ao concurso passado. Comecei a procurar de baixo pra cima, se eu não via meu nome. Quando eu vi, eu tava em 23, cara. Eu tinha saído de 65 pra entrar nas vagas. Aquele momento ali, não tem como, eu não sou uma pessoa que muito emotiva, mas naquele momento ali, cara, não teve como. Minha mãe no telefone, assim, eu comecei realmente a chorar, porque a minha mãe me apoiou em todo o processo de estudo, todo momento. Ela falou assim, olha, você tá muito bem, mas se você passar, não passar, eu quero que você estude da melhor forma, quero que você seja feliz e tal. E aí, naquele momento ali, veio uma emoção muito forte e, sabe, aquele peso pô, eu fui muita gente me via estudando e ficava brincando comigo, vai ficar estudando, vai lá, vai estudar, vai, e aí, já passou no seu concurso? E veio todo aquele momento de esforço, todo aquele esforço valeu a pena cada esforço que eu fiz, todos os momentos que eu abri mão, tudo por aquele momento ali, vale a pena demais, você se arrepia inteiro, você chora, realmente eu pensei que eu fosse sair gritando, comemorando, mas minha reação naquele momento
foi realmente de chorar. E eu não sou um cara muito emotivo, mas para você ver como são coisas que elas devem ser mais sentidas do que explicadas. Então, aconselho, se você está estudando, não desista, continue estudando, vale a pena todo o esforço que você vai fazer. Então, a mensagem final aqui que eu queria deixar para vocês que estudam para concurso é o seguinte: para passar em concurso, eu falo que é uma mesa. Você tem que ter planejamento, você tem que ter técnicas de estudo, você tem que ter tempo de estudo, porque não adianta você ter planejamento, técnica e você estudar uma semana. Não, você tem que ter tempo de estudo. E o fim, que eu julgo um dos mais importantes, você tem que ter motivação. Então, se eu quero deixar uma mensagem aqui, estratégia de estudo, planejamento, você encontra aí em diversos locais, mas agora motivação você vai encontrar dentro de você. Quando você sentir que você precisa daquilo, e precisar não é precisar no sentido de, eu tenho que sustentar uma família, não. É precisar no sentido de que aquilo ali vai te realizar, vai fazer com que todo o seu esforço seja recompensado, vai te satisfazer na sua vida. Muitas vezes é uma necessidade, como, por exemplo, na época não era, mas eu vejo que hoje em dia é uma necessidade. Planejamento técnico de estudo você encontra na internet, você encontra disponível no YouTube. Meu canal lá tem várias dicas de planejamento, tem várias dicas de técnica de estudo. Agora, tempo de estudo e motivação, só você mesmo consegue. Porque tempo de estudo é você sentar ali na sua bunda na cadeira e ficar estudando realmente. E motivação é dentro de você. Você tem que entender o que te leva a querer cumprir aquele seu objetivo, a querer falar assim, eu vou fazer o que tiver que ser feito, vou pagar o preço, porque nem todo mundo quer conseguir o seu cargo dos sonhos, mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E eu te digo, se você começar sem estar disposto a pagar o preço, é melhor você nem começar. No exército tinha uma história que eu até conto no meu canal, que era do comprometido com o envolvido. O que acontece? No café da manhã com bacon e ovos, a galinha ela está envolvida com o café da manhã. Por quê? Porque ela só coloca o ovo, mas ela não coloca sua pele em risco. Agora o porco não. O porco, para ter o bacon no café da manhã, ele tem que se sacrificar para que o bacon esteja lá. Então, é o que eu falo. Você está comprometido, você é o porco ou você é a galinha? Você está apenas envolvido. Você quer passar ou você vai fazer por onde? Vai estar comprometido com os seus objetivos. Isso é o que diferencia a pessoa que está lá aprovada da pessoa que não está aprovada. Vamos supor, tem duas pessoas hoje que estão no mesmo nível de estudo e quer passar em um concurso. As duas têm todas as condições de passar no concurso, mas o que vai diferenciar é aquela que estiver mais motivada todos os dias em cumprir. E às vezes a motivação ela não é só passar no concurso. Por exemplo, naquela época que eu estava estudando com a mentoria, a minha motivação naquele momento ali, a motivação de curto prazo não era passar no concurso. A minha motivação de curto prazo era cumprir uma meta em 3 dias. A motivação curta e a motivação longa é que não vão te deixar desanimar. Você não tem que ter só a motivação longa. Muita gente erra por conta disso, ela só tem a motivação longa. Ou seja, ela não dura. Essa motivação longa ela não dura muito. Ela tem que estar lá, mas você tem que ter motivações curtas. Você tem que estar lá, minha motivação longa é passar no concurso, mas a minha motivação curta é conseguir estudar 5 horas por dia. Minha motivação curta é conseguir conciliar trabalho, estudo, família, tudo isso. Todo mundo sabe que isso é uma questão de superação, mas se você soubesse o que é ter seu nome no diário oficial, quando você recebe seu primeiro salário ali, você fala assim, cara, eu estudaria 3, 4, 5 vezes o mais que o necessário se eu soubesse como isso é bom. Eu posso ter certeza, isso muda muita vida. Vai mudar não só a sua vida, vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a vida dos seus netos. Então, pessoal, se você está desanimado, não desanime. Crie motivações curtas, motivações longas, motivações de médio prazo. Assista vídeos motivacionais, veja pessoas que já alcançaram o que você quer alcançar. Tenha contato com essas pessoas para saber como que elas fizeram tudo isso. Então, essa é a minha mensagem final. Não desista, continue estudando, não desanime, que é longo, mas vale muito a pena.
Por fim, eu queria agradecer ao Jack por estar aqui compartilhando um pouco da minha mensagem e também parabenizá-lo novamente por estar fazendo um trabalho tão legal aí nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram. É uma satisfação estar dando essa entrevista aqui para você, beleza? Um abraço a todos. Quem gostou, quiser ir lá no meu canal, tem vários vídeos de técnica de estudos motivacionais também. Lá no meu canal, Paulo Moreira Júnior. Foi um prazer e muito obrigado, Jack. Cara, precisa falar mais alguma coisa? Sensacional! Paulo, para mim é um grande orgulho tê-lo recebido aqui no meu canal para que você pudesse compartilhar com a gente suas experiências, para que eu pudesse aprender mais, para que você, meu amigo que está assistindo, pudesse aprender mais. Mais uma vez vou pedir para você se inscrever no canal dele, vai lá que ele tem várias dicas, tem excelentes vídeos. Faz apenas 2 ou 3 meses, assim como eu, faz pouco tempo que ele está gravando vídeos aqui pro YouTube, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para sua preparação, porque se um cara como ele, que ganha mais de 20 mil reais por mês, que ocupa o cargo que ele ocupa, se disponibiliza a compartilhar gratuitamente o conteúdo aqui na internet e todas as estratégias que ele utilizou para ser aprovado, nada mais justo que a gente apoie, vá lá, se inscreva, curta os vídeos e tente absorver ao máximo de tudo que ele tem para nos ensinar. E é isso aí, você que me acompanhou até agora, eu agradeço muito, peço também que você se inscreva no meu canal, e você que não é inscrito, você dá um joinha aí, você ativa o sininho para receber novas notificações, não esquece de acompanhar o canal do Paulo também, que eu vou deixar o link na descrição. Abraços e até a próxima!